bom dia. Vou apresentar aqui meu artigo sobre iluminação natural e artificial de museus e tecnologias de simulação de projetos. Então, eu começo o artigo falando um pouquinho sobre o tema, que é esse paradigma entre expor e conservar nos museus. Então, como a simulação computacional contribui para o projeto de iluminação dentro dos museus? E aí eu parto da hipótese de que a simulação é uma ferramenta importante para a gente alcançar uma sustentabilidade e a conservação preventiva ao mesmo tempo. E como justificativa desse problema, eu apresento que a luz é um elemento fundamental para a arquitetura, tanto fisiológica quanto psicologicamente, e o projeto de iluminação, ele envolve também os circuitos elétricos, que são importantes para o gerenciamento de riscos nos museus. Vide o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro e tantos outros incidentes que a gente já teve por aí. E aí a sustentabilidade, ela entra como uma forma de hibridizar a iluminação para a redução do consumo energético, e a luz artificial nas edificações públicas e de serviços, elas podem representar até 49% do consumo energético dessas edificações. E essas edificações públicas e de serviços, elas são responsáveis por 37% do consumo energético no país. Então, o objetivo desse artigo é analisar a simulação computacional enquanto estratégia para o projeto, para aproveitar a luz natural e utilizar a luz artificial visando a conservação dos bens culturais. Então, a iluminação ela é importante tanto para a orientação e o desenvolvimento das atividades, mas ela também é importante para conservar e para criar uma experiência no museu, de guiar, de acentuar, de impactar. Só que ela é muito danosa para muitos materiais, principalmente aqueles materiais orgânicos, ela pode causar escurecimento, desbotamento, a fragilização daqueles objetos que estão expostos. Mas então a forma arquitetônica dos museus ela está associada a essa herança cultural que está sendo exposta ali, e também a própria edificação, dependendo do edifício, se for um edifício histórico, enfim, tombado, adaptado para essa função de museu. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a iluminação dentro dos museus para a gente conseguir essa dialética de expor e, ao mesmo tempo, conservar. E o espectro da luz, ele é dividido em basicamente 3 tipos de radiação: a infravermelha, a visível e a ultravioleta. Então, aqui eu mostro um pouquinho sobre isso, A luz ultravioleta é aquela com comprimentos de onda menores do que 400 nanômetros, e a infravermelha é aquelas com comprimentos de onda maiores do que 700 nanômetros. A luz infravermelha, geralmente, ela se traduz em calor, E a luz ultravioleta se traduz em energia, e é considerada a mais danosa para os objetos que estão expostos. Então, as áreas de exposição nos museus são as mais conflituosas, porque é onde a gente tem esse paradigma entre expor, para ter a experiência do museu, humana mesmo, e para conservar os objetos que estão expostos. E aí existe uma divergência, geralmente, entre o pensamento dos arquitetos e dos conservadores, porque os arquitetos, eles são formados mesmo, a gente defende o aproveitamento da luz natural para a criação da experiência, para a integração com a arquitetura e com o meio externo, enquanto os conservadores muitas vezes vão preferir a luz artificial porque ela pode ser controlada, ela pode ser dosada e filtrada para a conservação preventiva dos bens. Então, a gente precisa, dentro dos museus, evitar esses comprimentos de onda que são danosos aos bens expostos, mas será que não é possível integrar a luz natural e a luz artificial e agradar gregos e troianos? A conservação preventiva, ela busca essas ações que não são interventivas para retardar a deterioração dos bens. Ela intervém apenas nas circunstâncias, e não nos objetos em si. A luz ultravioleta, como eu falei, é a mais prejudicial para a conservação e ela não influi na percepção visual. Então, as tecnologias, elas são voltadas para a dosagem e filtração dessa luz. E aí, entrando mais na parte de simulação, eu apresento algumas métricas para a iluminação natural, como a Daylight Autonomy,
que é a autonomia de luz natural, a Spatial Daylight Autonomy, a autonomia espacial da luz do dia, e a Annual Sunlight Exposure, né, a exposição anual de luz do dia. Então, eu explico um pouco melhor sobre essas métricas no artigo. Sobre o estado da arte na iluminação em museus, esse questionamento sobre o uso ou não do LED é um questionamento que já passou, né? Porque na iluminação dos museus esse caminho ele já foi tomado. Então, hoje, os museus com maior integração são aqueles que têm a iluminação zenital difusa e associam com a iluminação artificial, e ambas podem ser controladas mecanicamente, né, com proteções solares, com obstruções, com filtros, dimerização e outras estratégias. As mais altas tecnologias voltadas para a iluminação são voltadas para a iluminação inteligente, que é a modulação espectral da luz em tempo real, né? Então, de acordo com os horários de luz do dia, essas tecnologias já são automaticamente controladas para proteger. Para o projeto de iluminação, a simulação computacional entra como um estado da arte, né, como uma ferramenta para entender quais são as propriedades ótimas dos materiais e combinar as variáveis da luz para alcançar uma iluminação eficiente e integrar com a iluminação natural. Os softwares para a simulação da iluminação, eles buscam representar e comparar os diferentes cenários possíveis, permitindo uma análise das diferentes alternativas e encontrar, né, aquela que é mais adequada para aquele cenário. Então, para isso, você precisa inserir as informações climáticas disponíveis, né, que são as condições externas à edificação. E aí existem alguns softwares. Os mais conhecidos são o DaySim e o plugin Diva. O DaySim ele usa um modelo no SketchUp e aí você insere os parâmetros da simulação e como resultado você tem um gráfico em escala de cores sobre a iluminação dentro daquele espaço. E o Diva esse Diva, na verdade, é uma sigla, né? E ela é uma análise ambiental e de desempenho da edificação. Ele já é um plugin para o Rhino, né? Que é um outro programa 3D muito utilizado, principalmente fora do Brasil. Então, os softwares de iluminação, eles contribuem para a avaliação dos projetos nas etapas antes da construção, né? A gente consegue prever a iluminação dentro dos espaços e buscar estratégias para eficiência energética, para integrar a luz natural e artificial, para valorizar a edificação e também para conservar as coleções, no caso das edificações de museus. A seguir, eu apresento alguns estudos que utilizaram a simulação para o projeto de iluminação nos museus. O primeiro deles, de Mairinck, né, utilizou a simulação para encontrar melhor posicionamento das aberturas zenitais numa área de exposição. Então, com a inserção dos parâmetros de iluminação, foi possível determinar essa posição dessa abertura zenital. Depois, Kim, em 2012, utilizou a simulação para o Museu de Arte da Coreia do Sul e descobriu que uma claraboia que já era existente lá permitia uma iluminação excessiva de acordo com os parâmetros para conservação preventiva daqueles objetos. Então, ela buscou propor alternativas para corrigir essa iluminação. E o terceiro estudo, de 2019, que teve uma abordagem integrada buscando conforto luminoso e a hibridização da iluminação, né, que é o uso da luz artificial e natural como complementares uma à outra, para a eficiência energética da edificação. Então, ela conseguiu ainda propor e executar a iluminação de LED para a Biblioteca de Santa Marta da Universidade de Florença. E aqui mostrando qual foi o projeto de iluminação que foi executado lá nessa biblioteca, né? Então, aqui a gente pode ver o posicionamento da luz artificial, a distribuição dos circuitos e também o posicionamento das aberturas laterais para a iluminação natural que já eram existentes. Então, com o artigo, foi possível chegar à conclusão que nos espaços de museus, a iluminação ela é diferente, né? Desde o foyer até as áreas técnicas. Cada uma tem um objetivo diferente, então ela precisa ser tratada de formas diferentes também.
Os softwares de iluminação, de simulação para iluminação, são capazes de combinar todas essas variáveis da luz, de segurança, de orientação, de conforto, de conservação preventiva, para o desenvolvimento dos projetos. E eles buscam trabalhar com essa hibridização da iluminação, né, mostrando que é possível trabalhar bem com a iluminação natural e artificial para buscar uma iluminação mais sustentável e eficiente. E a iluminação nos espaços expositivos, ela deve ser trabalhada desde o início, né, nos projetos de arquitetura, para conseguir integrar melhor tanto a iluminação natural e a iluminação artificial também, mas de forma filtrada, controlada e difusa, buscando soluções inteligentes para um projeto de iluminação mais eficaz e eficiente.